Prezados, a paz do Senhor, bem-vindos uma vez mais. Estou aqui com nosso companheiro, pastor Pedro. Amém. E hoje nós vamos falar um pouquinho, conhecer um pouquinho da história do pastor Pedro, né? Amém. O milagre que Deus tem feito na sua vida. É verdade. Porque o senhor é um homem que nasceu de novo. Sim. E não só aceitando a Cristo, mas também, né? O milagre que Deus lhe deu. E nós vamos conhecer um pouquinho dessa história. Amém. E para você entender aquilo que Deus é capaz de fazer nas nossas vidas. Sim. Pastor Pedro, foi algo que marcou a sua história, né? Foi, exatamente, pastor. Eu tive um acidente muito grave em 2021, em novembro de 2021. Dia 12 de novembro de 2021. Tive um grave acidente de viação e ali eu vi a morte de perto, vamos dizer assim, né? Foi aquele momento que parece que foi o tempo que eu vi as coisas na hora do acidente, parece que foi bastante tempo. Mas na verdade foi questão de segundos. Deus me mostrou todo a minha história, o que Antecedeu antes. Antecedeu o que aconteceu antes, né? E o porquê que eu fui deixando de fazer certas coisas que eu tinha um compromisso de fazer, né? E ali, nesse acidente, eu vi uma nuvem, não é uma nuvem, mas várias cores ao mesmo tempo na minha frente. Enquanto a carrinha batia na traseira de uma outra carrinha, e em alta velocidade, eu vi aquilo, e eu estava do lado da pendura, que é do lado direito. Sim. Na parte da frente, né? Ali. Então o motorista desviou, E o impacto foi todo no seu lado. Foi todo do meu lado, o impacto. E nesse impacto, partiu o rosto, a parte da face. Foi toda. Partiu em 36 partes, os ossos partiram. E o céu da boca moeu-se toda. Ficou tudo moidinho o céu da boca. E tirei, também saiu os dentes, 5 dentes. Sim, Saiu, foi arrancada mesmo no impacto. O impacto, sim. Saiu, partiu os ossos, né? Então ele foi jogado para fora. Entrou o dente para dentro e os ossos da raiz foi para fora. E ali houve essa ruptura, tudo isso. Exatamente. Mas esse acidente, eu já fiquei sabendo um pouquinho desse acidente. Sim. Mas disse que os bombeiros, quando chegaram, não acreditavam que alguém estava vivo. Sim, os bombeiros, quando chegaram lá, meus colegas que também estavam ali próximos e falaram assim: ó, esse homem morreu. Esse homem está morto, porque a carrinha desapareceu à frente da carrinha toda. Eu fiquei entre os ferros mesmo ali, fiquei tudo prensado, né? Só que eu estava consciente, pastor. Estava consciente. Não perdeu os sentidos? Nada. Só que naquele momento, naquele impacto, eu percebi que eu não ia aguentar. Não tinha como eu sair vivo dali. Humanamente falando, não tinha como eu sair vivo dali. Para mim, era um tempo que eu estava vivo ainda para consertar algo. Vamos dizer assim, né? Deus dando a oportunidade de consertar, né? Exatamente. Aí, naquele instante, eu falei: não, eu vou me embora, porque não aguento E eu vi sangue para todo lado, né? E eu falei: Senhor, aí Deus foi me mostrando a minha vida, né? Ministerial e coisas particulares também, algumas coisas que eu deveria ter alinhado e que eu não fiz, não é? Fui deixando para depois. Foi empurrando com a barriga, né? Foi empurrando com a barriga. É aquele jeitinho de brasileiro. Agora peraí que eu vou te buscar, porque tem algo rápido a fazer contigo. Exatamente, pastor. E aquele momento, Deus começou a me mostrar ali a minha vida mesmo, assim, naquela nuvem que eu falei, pastor, sim, aquelas cores de nuvem, ali eu vi a imagem da minha vida, né? E eu falei para o Senhor naquele instante, falei: Senhor, eu preciso mais tempo de vida. Senhor, me dá mais tempo de vida, Senhor. E Deus ouviu, né? Naquele momento Deus ouviu. Mas por quê? Naquele instante que eu vi aquela imagem, agora eu quero fazer, né? Não, agora eu vou fazer. Me dá a oportunidade que eu vou mesmo, né? Mas, pastor Pedro, quanto tempo você teve no meio daquelas ferralhas todas? Os médicos também teve lá um médico, né? Mas naquele momento do acidente, pastor, chegou lá um médico e uma enfermeira que apareceu lá na estrada. Ele estava passando e viu o acidente e pararam ali. Para dar apoio. O enviado de Deus, né? O enviado de Deus ali
parou naquele instante, foi que cuidou de mim ali, porque eu estava tendo hemorragia na perna, teve um corte aí de uns 35, 40 centímetros mais ou menos de corte. O sangue estava assim por ali. Estava saindo muito por ali. E esse médico na hora se apresentou ali falou, e viu que eu estava consciente, né? E falou assim, eu sou médico, eu vou cuidar de você. Mas enquanto ele conseguiu fazer um torniquete na perna e foi cuidando de mim, até os bombeiros chegaram, deve ter demorado 1h30, 1h40 mais ou menos. Ali dentro, 1h30. Ali dentro. Não, aí pastor, tem que ser Deus mesmo, porque o sangue, né? 1h30 uma pessoa perdendo sangue, e o médico chegado, Deus preparou todas as coisas para dizer assim, meu filho, eu sou contigo, mesmo nessa situação, eu sou contigo. 1h30. 1h30 depois. Pastor. 1h30 depois, que eu não tinha a consciência de quanto tempo, mas depois que a gente teve comigo, que teve colega que não se aleijou tanto, né? E sabe o que eles falaram para mim, pastor? Eles conhecem, né, que eu sirvo a Deus. E eles falaram para mim assim, olha, nós não morremos porque você estava dentro do carro, reconhecendo que foi Deus dando livramento através da tua vida. É verdade, pastor. Mas nós sabemos que não morremos porque você estava na carrinha. E o impacto foi tudo em cima de mim ali. Né? Mas pastor Pedro, um pouquinho da história, porque a gente já conversamos antes um pouquinho da história, mas para que quem está nos vendo possa entender e ver aquilo que Deus é capaz de fazer, né? Sim. Os médicos falaram que andar, tu jamais poderia andar. Os médicos me disseram, andar, eu poderia andar, pastor, mas o meu rosto tem que ser tudo refeito. Sabe? Ficaria deformado, porque o impacto... porque quando os ossos partiu, eu demorei 48 horas para os especialistas facial, os médicos analisar. E o que aconteceu com os ossos? Eles começaram a dar aquela infeccionada, né? Que eles falaram que demoraram muito para cuidar dessa parte. Eles cuidaram do pulso, cuidaram da perna, mas a boca e a face não. Né? Mas voltando um pouquinho para trás, pastor, naquele momento do acidente, que eu estava orando para Deus me dar mais tempo de vida, eu comecei a sentir um calor dentro de mim, como se tivesse uma água fervida a derramar da cabeça, derramando aqui dentro, e descendo o corpo. Ela foi queimando, pastor. Foi queimando, mas aquela queimação que eu pensei, eu vou morrer agora, por causa daquela queimação toda dentro de mim. Vou morrer. Eu já tinha pedido tempo de vida ali, orando para Deus, por causa da imagem que eu vi na minha frente, né? Eu falei assim, então me dá mais tempo de vida, eu não quero ir agora, Senhor, me dá oportunidade para que eu faça, né? E eu comecei a sentir essa água a ferver, vamos dizer, água a ferver, derramando. Uma água assim, passando pelo corpo todo. Passando pelo corpo todo, e aquilo foi me queimando por dentro, ardendo mesmo. E eu fiquei assim assustado. Falei, hemorragia. Eu pensando manualmente, falei, hemorragia, aquele queimação toda. Queimação toda, eu falei, hemorragia. Aí Deus, o Espírito Santo, naquele momento, falou, não é hemorragia. Eu estou reconstruindo todos os seus órgãos por dentro. Aí foi isso que aconteceu, porque depois, né? Tu vai contar a história, quando eles refizeram tua face, os médicos não acreditaram a recuperação tão rápida. Exatamente. Eu tive essa parte dos médicos falar, olha, seu Pedro, o senhor vai ter 36 cirurgia facial. Nós vamos fazer 36 cirurgias. Além da boca, né? Além de repor todos os dentes. Os dentes, tudo. Além disso, só a parte do rosto partiu, ficou tudo trincado, né? E como disseram que os ossos inflamou e que não poderiam colar, por causa da inflamação, tinha que retirar e colocar platina, algo assim, não sei. Pronto, ficou tudo agendado depois para fazer essa cirurgia. Ficou tudo agendado. E durante esse tratamento, hospital e casa hospital, eu sentia muitas dores, pastor. Dores insuportáveis mesmo. Na cama, minha esposa me dava banho na cama ali, ela que cuidava de mim. Preparar, sabe o sumo verde, né? Sumo verde que minha esposa toma, nasceu ali. Nasceu ali nessa... Meu Deus do céu. E vive até hoje. Vive até hoje. Nasceu o seu sumo verde, tipo aquela sopa, aquela sopa que tinha que esfriar. Porque tinha que triturar tudo para você poder se alimentar, né? Exatamente. Você não podia?
Não podia mastigar nada. Nada. Não. A boca ficava aberta, estava tudo Além da inchado. boca, eu também a perna, o corpo, nós podíamos ver, estava imobilizado. Estava imobilizado. Ela que me virava para lá, me virava para ali, ela para me alimentar tinha que. Aí é que tá. Para alimentar tinha que ser líquido e tinha que ser frio. Não podia ser se for quente. Quente não podia ser. Tinha que ser frio. Ela preparava a sopa, colocava no frigorífico, esfriava bem frio, tinha que estar bem frio, para depois me alimentar. Cadê? Não tem aqui a colherzinha. Aqueles canudinhos da... Também tinha que ser, mas aquela colherzinha pequena do café, do cafezinho, aquela colherzinha, aquela que ela tinha que pegar a sopa assim e pingar na garganta. Meu Deus. Que eu não podia fechar, eu tinha que engolir, sabe? Eu não podia mesmo mover a boca. Entrava e já... Eu tinha que engolir direto, assim. E aí tinha que ser na garganta. E o senhor perdeu quantos quilos nessa altura? Perdi muito quilo, eu não sei dizer exatamente, mas eu devo ter perdido ali uns 18 quilos mais ou menos. Fui perdendo muito Quanto tempo peso. o senhor teve nessa situação, assim, mais ou menos? O senhor lembra ainda? Imóvel na cama, um mês. Um Os mês. meses quando foi a recuperação após um mês, isso não é normal. É. Porque teve uma conversinha ainda com o Papai do Céu ali, né? É na cama, na cama. Teve uma conversa para você ver como Deus faz para tratar com a gente, pastor. Deus nos leva, vamos dizer assim, o limite humano, até o limite humano, para depois ele entrar. Entrar em ação. Entrar em ação. Porque enquanto nós temos força, ainda nós pensamos que nós podemos fazer algo, né? Mas quando falta a força, Quando falta a os força, limites... aí aquela coisa, a desarmar, falando, não, Senhor, daqui para frente não tenho condições, é o Senhor, né? Eu vi, pastor, ali as forças humanas não tem nada para fazer. A força humana não tem como fazer nada, pastor, a não ser que Deus entre. A não ser que Deus tome conta. E a mente humana entender isso. E foi ali que eu entendi algo na minha vida espiritual. Eu sei que Deus estava tratando comigo espiritualmente, pessoalmente comigo. Por causa do chamado de Deus na minha vida que fui deixando. Fui deixando para lá, fui deixando. Fazia de pouco. Não era aquela entrega. Como Deus queria. Como Deus queria. Porque Deus quer a entrega, né, pastor? Se não tiver entrega, se for só de pouco em pouco, Deus não... Deus não quer. Deus quando tem algo... Ou tudo ou nada, né? Quando Deus tem algo, tem que atender o chamado, né? Tudo ou nada. E aí Deus foi falando comigo ali, falando assim, olha, é assim. A dor, a minha esposa dormia tarde, 3 da manhã, estava cuidando de mim ainda. Eu via o cansaço dela. Eu vi o cansaço da minha esposa dela, trabalhando e cuidando de mim ao mesmo tempo. Não era fácil. E eu ali não podia me mover, que eu não podia mover meu pé, não podia mover meus braços, cabeça, e só dores para todo lado. E aí eu falei com o Senhor, falei para o Senhor, eu sei que eu lhe pedi mais anos de vida. Eu fiz esse pedido para o Senhor. E o Senhor disse-me que o Senhor me deu. Não, eu falei assim, só que agora eu quero que me leve. Porque estava sendo fácil, né? A dor estava insuportável, pastor. Eu não estava mais aguentando aquela dor. Estava forte. E eu falei com Deus, falei, Senhor, eu te pedi anos de vida, mas eu não suporto essa dor. Aí eu falei assim, o Senhor disse que nós somos amigos, vamos conversar, Senhor, vamos conversar. Eu preciso me falar com o Senhor que eu não aguento mais. Aí Deus pega e fala para mim assim, não, eu já lhe dei anos de vida, eu já lhe dei mais esse tempo. Já lhe dei, eu não vou tirar agora. Aí Deus falando para mim assim, olha, o que você vai fazer com esses anos que eu estou lhe dando? Aí eu falei assim, Senhor, o Senhor está me dando, mas então me tira essa dor, porque está insuportável. Me tira dessa cama. Aí Deus falou assim para mim, olha, eu quero saber o que você vai fazer com os anos que eu estou lhe dando, porque os anos que você viveu, você sabe. Quantos anos você viveu, até os meses. Mas daqui para frente? Mas daqui para frente você não sabe o quanto eu estou lhe dando. Só quero saber o que você vai fazer com esses anos que eu estou lhe dando. Aí eu falei, Senhor, então eu me entrego por completo ao Senhor e vou lhe servir. Você é a oferta
da minha vida para o Senhor. Aí a dor, Eu, tendo essa conversa com Deus, eu adormeci, pastor. Fui arrebatado ali. Não me lembro mais depois de conversa Nada. nenhuma, nada. Eu ali adormeci. Deus é grande. Quando eu acordei, às 9 da manhã acordei. A dor, A dor desapareceu. E eu consegui sentar na cama sozinho. olha aí, viu? Isso, questão de horas. Questão de, Quando dormiu, das 3 da manhã até... Deus fez uma cirurgia enquanto dormiu. Exatamente. Quando eu acordei às 9 da manhã, a minha esposa não estava do meu lado, ela estava para ir para a cozinha e eu acordei. Eu já conseguia falar alguma coisa. Consegui sentar na cama, pastor. Quando ela chegou e viu sentado aquela isso. Quando ela ouviu eu me mexer na cama, ela veio correndo, ela veio saber o que estava se passando e ela me viu sentado na cama, ela levou um susto ali naquele momento. E as dores desapareceram, pastor. Assim, de repente, esse é que é o Deus. Esse é o Deus que nós servimos, pastor. Deus nós servimos. Esse é o Deus que nós servimos, é um Deus todo poderoso. É verdade. Todo. Pega aí. Isso. Todo poderoso, pastor. Eu até hoje, olhando para aquilo que Deus fez, É uma marca que fica, né? e não tem como não se entregar por completo Não. para eles. Não tem verdade. como, pastor, não tem como não servir de todo o coração a esse Deus maravilhoso. E não é por esse motivo. Às vezes Deus nos leva a esse ponto para a gente reconhecer Deus, né? No meu ponto eu cheguei até aí, né? Cheguei até ali. E às vezes Deus tem algo específico para o ministério da pessoa. E por essa experiência que a pessoa viveu, a pessoa vai mais além porque sabe aquilo que Deus é capaz de fazer. Porque se falar que Deus faz, mas entender que Deus vai muito mais além daquilo do que nós pensamos que Ele faz, foi o que Deus fez contigo. Deus mostrou esta situação, olha como eu fui além. Eu te livrei dentro do carro, eu te dei anos de vida, tivesse uma conversa comigo, eu te tiro as dores para mostrar que eu sou o Deus Que da sou tua vida. Deus. Né? E Isso é o Deus tremendo. Isso é o Deus que nós estamos conversando aqui, pastor Pedro, né? Mas é para você entender que esse é o Deus que nós servimos, o Deus que tem poder. Você pode dizer tudo isso, mas como isso é possível? Porque mesmo a Bíblia diz, né? Lucas escreve, porque não há nada impossível para Deus. Para Deus, né? nada é impossível. Para Deus não, para nós sim, mas para Deus não. E depois, sentado na cama, aí a esposa vem, o que está acontecendo? Aí vem a recuperação, então, essa aqui. A recuperação disparou dali para frente. Depois dessa conversa, um mês ali, até Deus ir conversando, tratando comigo. E aí, depois dessa conversa, a recuperação disparou. Estava agendado a cirurgia facial com os médicos, com os doutores, né? E eu fui para fazer o último exame para cirurgia, começar a cirurgia. Eu fui nesse exame, eles olharam, fizeram outra vez um TAC, não sei o que eles fizeram lá para eles marcarem, né, tudo certinho, como que ia para começar. E aí eles ficaram, eu percebi que houve ali um olhar um para o outro ali. Aí eu falei assim, ó, senhor Pedro, nos aguarde ali na salinha que nós já vamos conversar com você. Deus tinha feito algo que... alguma coisa. E eles conversaram ali entre os doutores, né? E fiquei ali esperando aí uma hora por aí, fiquei ali na sala. E já estava demorando muito. De repente, um dos doutores que era para fazer a cirurgia foi perto de mim e falou assim, ó, seu Pedro, nós observamos que aconteceu um milagre ali na sua face. Falei, o que aconteceu? Falou, nós não vamos fazer nenhuma cirurgia facial, porque os ossos já cicatrizaram, já colaram todos. Como deveria ser. Como deveria ser. Isso é que é Deus. Ela falou, não vamos tirar toda a cirurgia, não vamos fazer nenhuma cirurgia, somente da boca, né? Que tinha que fazer os implantes e tudo. Mas da face não precisou fazer. E aí eu vi o milagre. Só que tinha um detalhe ainda que tinha que acontecer comigo. Que
No acidente eu estava com 2 casacos fortes, casaco mesmo, assim, de frio, porque em novembro já estava muito frio. E pelo horário que a gente teve um acidente, estava frio. Eu estava com 2 casacos. Quando partiu o vidro da para-brisa da carrinha, muitos vidros pequenos entraram no corpo, na pele. Sim. E eu estava assim, se passasse a mão assim, eu sentia tudo picado. Os vidros dentro. Exatamente. Conseguia ver na luz, assim, brilhando a luz, tipo a lanterna, assim, colocava, brilhava toda a pele. Sim, e ele estava dentro de mim, ele não saía. Né? Até a Marlene me aspirou, fez a aspiração, aspirou com o aspirador, saía, não saía, ficou ali. Então, aquilo foi saindo aos poucos. Foi saindo da pele, do corpo, assim, foi saindo aos poucos, né? Aí eu fiquei conhecido também ali, como já, porque o homem, o milagre e o homem do vidro, no hospital. O homem de vidro tá chegando, né? Tava assim, toda vez que eu chegava lá para as consultas, o homem de vidro, o homem de vidro. E aí Deus foi soltando os vidros e ia saltando para fora, sozinho do corpo. O corpo ia expulsando Ia expulsando todos os vidros que tava. Aí ia começar a parte da fisioterapia. Iniciou a fisioterapia, eu na cadeira de roda. Não podia ir andando, tinha que ser na cadeira de roda. Eu chegava lá na fisioterapia, me receberam muito bem lá. E aí começou os tratamentos. Só que o meu tratamento superou tudo as expectativas dos médicos. Dos médicos, tudo superou, porque foi muito rápido. A recuperação. E aí, mais uma vez, Deus trabalhando ali, não é? Porque nesse tempo que eu fiquei lá, fiquei falando de Deus, eles perguntaram como é que foi o acidente, me viu ainda a boca toda ainda inchada, ainda não estava assim boa, né? O rosto ainda estava um bocado inchado e tudo. Aí falou, mas o que houve contigo e tal? Fui falando, né? E aí fui pregando o evangelho para aquelas senhoras, para aquelas que estavam ali trabalhando e as pessoas que estavam em volta de mim, mostrando, né? Como Deus faz, como o milagre do Senhor. E eles observaram a minha vida ali. Não foi só falar, eles observaram. Eles viram de perto o milagre. Porque a fisioterapeuta falou para mim, nós temos visto a sua evolução aqui na fisioterapia. A evolução é muito rápida. Falou, esse rapaz me mostrou lá algumas pessoas que estavam lá 6 meses e ainda estava aos poucos. Né? Quando a sua foi? A minha foi levantando direto. Eu fui umas 3 ou 4 vezes cadeira de roda e depois já fui andando. Já fui andando e fui evoluindo muito rápido. Sabe? E fui fortalecido novamente, não é ali. Então, aí eles me chamaram ali também, falando, o homem de milagre está chegando aí, tá vendo? E falavam para todo mundo. Então foi um testemunho que Deus deu para todos através no hospital e na fisioterapia. O homem do milagre. O homem do milagre está chegando. Mas isso é literal, o homem do milagre. Né? Exatamente. E elas tinham o prazer de falar para todo mundo. Tá vendo esse senhor que está chegando aqui? Esse homem do milagre aconteceu isso. E ainda hoje certamente falam, né? Falam, com certeza que falam. Porque o milagre elas acompanharam o início e até a minha saída. Quando eu entrei lá, tinha pessoas que estavam lá, eu já era a minha última sessão, porque eu já não precisava mais, e aquelas pessoas ainda continuavam lá. E falou, este homem aqui marcou aqui esse lugar, porque é um homem mesmo nítido. Quanto tempo depois de tudo ficou 100% operacional? Eu fiquei 9 meses de baixa médica, depois eu voltei ao trabalho. Um ano para recuperar de tudo? Para recuperar tudo, mais ou menos um ano, que eu levei. Foi muito rápido, né? Derivado ao acidente, as coisas que aconteceram, a recuperação um ano. Pastor Pedro, nós tivemos esse momento aqui falando de um pedaço da sua vida, né? Porque... Isso é só um trechozinho. Vamos falar, né? Noutra oportunidade nós estaremos falando, agora vamos falar mais. Vamos ter mais. Para quem está nos vendo, qual é a mensagem que tu daria para quem está nos vendo sobre Jesus hoje? O homem que viu a morte de frente, fechado dentro de um carro por 1h30, ali 1h30, já podem pensar o que passa na mente de uma pessoa durante 1h30, Deus se traz desse carro,
numa noite tirar-te as dores, a recuperação. Qual é a mensagem que tu daria para quem está nos vendo de Jesus hoje? Assim, Que a mensagem que eu vou deixar, eu queria falar aqui umas duas coisas. Por que deixar de fazer a obra? Por que parou de fazer a obra? Não é? Eu fazia a obra do Senhor e tive uma entrega, um tempo, boa entrega no ministério. Depois, fui, assim, humanamente, né? Nós somos humanos, fiquei decepcionado, né? Com algumas coisas. E aquele tipo assim, eu vou estar ali, mas eu não quero cooperar mais, não quero fazer mais nada, só quero sentar ali e fazer só a minha parte. Deus queria algo mais. Pois, porque eu sabia do meu chamado para Deus, né? Então, eu estacionei o meu chamado porque eu precisava de um tratamento, né? E estacionei. E Deus me levou ao ponto de conhecer a Ele. Falou, não, vamos nos conhecer agora. E tratou comigo o quê? Por que eu fiquei daquela forma se eu fazia tudo isso para Deus? Não era para homem que eu estava fazendo. Isso. E por que eu me zanguei com o homem se era para Deus que eu estava trabalhando? Aí eu entendi, falei, então tudo que eu fiz não foi para homens, eu fiz para Deus. E Deus não. Agora Deus, eu estou vendo Deus na minha vida. Eu consigo entender agora que a obra que nós fazemos ministerialmente, dentro da igreja, fora da igreja, é para Deus. É para Deus. E pode acontecer sim uma decepção, algo, mas você tem que observar que você não fez para homem, fez para Deus. Primeira coisa, Deus tratou comigo isso. Né? A primeira mensagem que passaria para quem está nos vendo é que, independentemente do que acontecer, você não está fazendo para homem, está fazendo para Deus. Então não pare, continue caminhando. Exatamente. E não permita que chegue ao ponto que eu cheguei. Ao ponto que eu cheguei, para Deus falar contigo. Talvez Deus esteja falando agora para você. Exatamente. Da forma como você está hoje. Está triste, está zangado por algum motivo. Talvez você tenha razão ou não sei. É a posição que você se encontra hoje. Mas o que Deus está falando para você hoje, através do meu testemunho, que não precisa chegar até o leito para você reconhecer que todas as obras que você fez foi para Deus, em primeiro lugar, não foi para homem. Então, o seu coração tem que estar limpo, porque Ele é soberano, Ele está vendo tudo. Se foi feito para Ele, então, ok. Descanse no Senhor. E não pare de fazer a obra. Continue fazendo a obra a Deus, para Deus. Né? Porque quando tem um ministério, tem algo para fazer, Deus vai usar meios para te trazer ao centro da vontade dele. Agora, o caminho, né? Depende de cada um. Depende de cada um. E aí é que eu reconheci dessa forma que eu precisava fazer a obra. E esse é Deus. E o Deus do impossível que nós servimos. O Deus do impossível, porque humanamente era impossível eu me restaurar tão rápido. O Deus da cura, ali para mim foi o Deus da cura. Exatamente. E o Deus da provisão. Porque foi o tempo que eu estive de baixa, Deus cuidou de todas as minhas finanças, pastor. Não ficou nenhuma prestação atrasada, não ficou nada atrasada. Foi o ano que também financeiramente aumentou as minhas finanças em termos financeiros, porque Deus me prosperou de outra forma enquanto eu estava ali. Deus cuidando de mim. Deus cuidando literalmente. E aí eu entendi que a obra de Deus, quando Deus te dá algo para fazer, isso foi dado para você fazer, então tem que fazer. Vai ter que fazer, pastor. Tem que fazer. Porque se não fizer, vai ser moído ali, ó. Então, se Deus te chamou para fazer algo, não fuja. Faça, ainda que seja difícil humanamente,
mas com Deus certamente tudo será possível. E outra coisa, já que nós estamos aqui, e nós estamos em Portugal, para quem está nos vendo, no centro de Portugal. Centro de Portugal. Pastor Pedro está na igreja Missão Lusitana em Tomar. Em Tomar. Você que está em Tomar, perto de Tomar, pode estar visitando a Missão Lusitana em Tomar, onde o pastor Pedro está pastoreando, né? E ali conhecer o homem do milagre e conviver e ver realmente aquilo que Deus tem feito através da vida dele para muitas e muitas pessoas, né, que têm sido abençoadas e alcançadas através do testemunho, e não só do testemunho, também de palavra, que às vezes é necessária de conforto, de direção, e Deus tem feito tudo isso. Então nós queremos convidar você que está ali perto de Tomar, está num dos cultos, sexta-feira, 20 horas e 15 minutos, exatamente, ao culto de ensino da Palavra de Deus. Você é convidado. E aos domingos, às 18 horas, o culto onde a família se reúne de adoração, louvor, onde Deus se manifesta poderosamente, onde já houve curas, libertação, transformação de vida. Então, nós queremos convidar você a estar conosco também num dos cultos ali na Missão Lusitana em Tomar. Pastor Pedro, certamente nós teremos mais oportunidades de conversar daquilo que Deus fez, né? Sua trajetória ministerial, como deixar para outra oportunidade. Sim. Mas essa era a mensagem que Deus queria deixar para todos sobre um milagre. Sim, Deus é o Deus de milagres. Você está vendo uma pessoa que, humanamente falando, não poderia estar viva de jeito nenhum, como diz o povo brasileiro, não tinha condições, e Deus o livrou, está aqui sem sequela, porque Deus, Ele é Deus. Os que confiam no Senhor, né, correrão e não se cansarão. Então, confie no Senhor. Confia no Senhor mesmo. Confia porque Deus tem... nas nossas vidas, que conhecemos Cristo, que já nascemos de novo, todos nós temos um chamado. E muitas vezes a gente não quer fazer o nosso chamado porque ficamos com medo de ser magoado com alguma coisa, não é? Uhum. E é claro que a gente não tá livre disso, não é? Mas saber que nós servimos a um Deus vivo, Ele vê todas as coisas, né? E assim, se levante de onde você está e busque ao Senhor e vá servir ao Senhor. Não deixe que nada segure o teu chamado de Deus. Amém? Amém. Estamos ali em Tomar, esperando você. E lá também podemos tomar um cafezinho juntos. Né, pastor? Exatamente. Olha, Deus abençoe a todos. Foi um prazer estar convosco. Agora nós vamos aproveitar da mesa, farta, bolo, algo aqui, e desejamos a todos, então, a continuação. E não se esqueça, não jogue fora o seu chamado, porque você é especial para Deus. Deus te ama. Deus abençoe. E morreu por ti. Deus abençoe. Fique aí com Deus. Deus abençoe. Tchau.